Oi, meu nome é Wallace. Eu vou começar aqui hoje o capítulo 4 do livro do Ian Friedman, 14ª edição, volume 1. É o seguinte, eu demorei um pouquinho, né, para poder fazer isso daí, mas é porque eu estava na casa da minha mãe, lá tem muito cachorro, tem muito barulho, então não estava dando certo gravar, certo? Mas agora eu pretendo voltar aqui de alguns dias em alguns dias para poder lançar as partes do capítulo, beleza? E depois a gente começa a resolver os exercícios. Então, seguinte, há muito tempo, né, mais de 2000 anos atrás aí, eu acho que uns 24 séculos atrás, existiu, né, Aristóteles. Todo mundo deve conhecer ele lá da filosofia, né? Ele acreditava, né, que para um objeto se mover, precisava existir uma força sobre ele. E essa pessoa que está aplicando uma força, né? Então, o que se entende por força? Força seria ali um esforço, né? Um esforço físico que você precisa fazer para conseguir, vamos dizer, colocar algo em movimento, né? Nesse caso aqui, Aristóteles pensava então que só haveria movimento se existisse força. Mas aí você poderia pensar assim: ah, mas lá no capítulo 3 a gente tinha uma bolinha, por exemplo. Eu poderia jogar ela, né? E ela iria fazer um movimento depois que saísse da minha mão. Então, qual é a força que estaria sobre ela? Então, realmente, não tem uma força, né, que faria isso acontecer. Segundo Aristóteles, né, o que acontecia é que o ar que está aqui na frente, ele tinha que passar para os lados e vir aqui para trás do corpo para fazer o corpo se mover, tá? E isso continuava o movimento do corpo por um tempo, mesmo depois de sair da mão da pessoa. Só que isso, gente, não está correto, beleza? Na realidade, para existir movimento, não precisa existir uma força sendo aplicada a todo momento, tá? Vamos explicar isso daqui aos poucos. Por exemplo, o Aristóteles falava, né, que, por exemplo, que a Terra não poderia girar, porque se a Terra girasse de alguma forma, né, igual a gente conhece hoje, ele acreditava que se você jogasse uma pedra para cima, a pedra deveria ficar para trás se a Terra girasse. Só que a gente consegue perceber que a própria pedra, né, ela tem a mesma velocidade de giro que a Terra. Então o que acontece é que a pedra gira junto com a Terra e cai de volta na sua mão. Você pode achar que isso é meio forçado, né, porque não parece que a Terra gira. O que parece que gira, na verdade, são o Sol, a Lua, né? Só que isso, parte desses movimentos, né, o movimento do Sol, por exemplo, no céu, se deve à rotação da Terra. E aí o seguinte, como que você pode perceber que a Terra gira e a pedra gira junto com ela? Você pode substituir a Terra, por exemplo, por você. Finge que você, nesse caso, seria a Terra, certo? E a pedrinha está na sua mão. Se você estiver andando com uma velocidade aproximadamente constante, né? E você jogar a pedra para cima, a pedra ela vai subir e ela deve cair de volta na sua mão. Então vamos supor, a sua mão estava aqui, nessa parte, e você joga a pedra. Só que você está andando. Então, quando ela chegar de volta, a sua mão vai estar um pouco mais à frente e a pedra vai cair exatamente na sua mão. Qual o movimento que ela fez? Um movimento parabólico, como a gente estudou no capítulo anterior. Beleza? Então, isso daqui é muito fácil de ser reproduzido. Ou seja, o que aconteceu? A pedra, quando ela sai da sua mão, ela não deixa de ter essa velocidade horizontal que sua mão tem. Então, ela continua fazendo esse movimento horizontal, apesar de agora começar a diminuir a velocidade vertical e depois aumentar de novo, né? Só que no sentido oposto. Então, isso que acontece, beleza? Então, na verdade, quando alguém joga uma pedra para cima,
a pedra continua girando junto com a Terra, do mesmo jeito que a gente gira junto com a Terra. Porque se a gente não girasse junto com a Terra e a gente desse um pulo, a gente iria ficar para trás, né? A Terra ia embora e a gente ia ficar para trás. Outra coisa, você pode parar para pensar, mas ainda não estou convencido. Pensa, por exemplo, que você está dentro de um avião, né? Uma pessoa dentro de um avião. E aí, esse avião está andando a 800 quilômetros por hora em relação ao solo, tá? Ele tem essa velocidade aí de 800 quilômetros por hora em relação ao solo. Se você, aqui dentro do avião, dá um pulo, se você não tivesse, né, essa mesma velocidade do avião, o que ia acontecer com você? Era para você ficar para trás, né? O avião ia embora e você ficar para trás. Mas se você pula dentro do avião, você vai perceber que você cai de volta no mesmo lugar. Ou seja, quer dizer que você tem essa mesma velocidade que o avião tem em relação à Terra. Você não deixa de ter essa velocidade só porque seus pés perderam o contato com o avião, tá? Então é a mesma coisa que acontece nessa situação, beleza? Mas aí você pode me perguntar então, mas tá, suponha esse caso, que tipo dessa caixa pesada aqui? Esse cara empurrando a caixa. Se ele para de empurrar, a caixa para de se mover. Então não precisa de força para poder fazer esse movimento da caixa. Então, existe uma outra coisa que se chama força de atrito, tá? No capítulo 5 a gente vai falar sobre isso, mas o que atrapalha o movimento horizontal dessa caixa aqui seria o movimento, né, seria a força de atrito aqui, né, o atrito devido ao chão, beleza? Então, isso aí a gente vai explicar melhor depois. Então, beleza, né? A gente tem uma ideia aí que força é quando você tem que fazer um esforço físico para poder mudar o movimento de alguma coisa, né? Colocar alguma coisa em movimento, como no caso da caixa, né? Que ela estava parada inicialmente. Para ela começar a se mover, você precisa empurrar ela. Você pode ficar tentado a pensar que toda vez que encosta um objeto no outro tem força, né? E para ser exato, né, se você encostar em qualquer coisa, você vai realmente aplicar uma força. Mas não necessariamente precisa encostar para ter força. A gente vai ver isso daí mais para frente, tá? Então, olha só. Eu vou falar aqui agora o seguinte, ó. Pensa nessa mola aqui, tá? Ela é uma mola ideal, tá, gente? A gente não está considerando que ela tem massa nem nada disso, não. Não precisa se preocupar muito com essas coisas agora. E aqui ela está presa desse lado aqui na parede. Quando ela está totalmente livre, né, não tem ninguém nem puxando ela e nem empurrando ela, certo? Até desenhei diferente aqui o bonequinho para poder tentar dizer que esse aqui está puxando, esse aqui está puxando e esse aqui está empurrando, tá? Então, quando não tem ninguém, a mola está relaxada, beleza? Se vem uma pessoa e puxa a mola, ela vai esticar um pouco, tá? E note que essa força que essa pessoa vai fazer aqui desse lado, ela vai aparecer aqui também, né? Porque a parede tem que segurar essa mola. Por quê? Quando a gente aplica força, eu não dei a entender, né? Que vai ter uma alteração no movimento. Então, como essa mola vai ficar parada desse jeito aqui, você pode realizar essa experiência aí, né? Com uma mola, prender ela em uma parede e puxar com a outra. Se ela ficar parada assim, quer dizer que a força que está sendo feita aqui na parede tem a mesmo valor em número, né, que a força que essa pessoa está fazendo. E com isso, a gente pode quantificar isso. Vamos supor que essa mola aqui seja perfeita, né? Essa mola, por exemplo, posso esticar ela, quando eu soltar ela volta para o zero. Se ela não voltar é porque a mola estragou, então isso não vai funcionar mais. Mas uma mola aí perfeita, né? A gente pode puxar ela e depois, quando a gente soltar, ela volta para o tamanho original dela. E não só puxar, né? Como comprimir ela também, como é o caso desse cara aqui, tá? Então, para uma mola ideal, que vai sempre voltar para o estado sem deformação quando ninguém puxar ou empurrar ela, então a gente tem uma mola ideal e eu vou considerar que, olha só, ele puxou, ela deformou dois quadradinhos. Eu vou chamar esses dois quadradinhos de uma unidade de força. Uma unidade de força.
beleza? Nesse caso, esse outro cara aqui, ele puxou com 4 quadradinhos. Então, esse cara aqui fez o quê? 2 unidades de força. Beleza? Então, a gente consegue perceber, né, que dá para fazer uma quantificação aí, né, da força, tá? De acordo aqui com o tanto que essa mola é esticada ou comprimida. Nesse caso aqui, ó, ela foi comprimida 1 unidade de força, né? E são 2 quadradinhos também. Ou seja, no sentido oposto. Beleza? E isso daqui dá uma ideia pra gente que dá para poder fazer uma balança, por exemplo, usando isso daqui. E isso já foi feito, tá? Pensa, por exemplo, uma coisa assim, tem muita gente que pesa peixe desse jeito, com essas balanças aqui. Que é o que? Por exemplo, você tem uma mola assim, e aí você tem um objeto preso na outra extremidade. Pode ser o peixe, ou qualquer outra coisa, né? Essa mola, ela vai ser esticada, né? Por exemplo, suponha que relaxada, né? Sem esticar, ela estava até aqui. Quando você colocou o objeto, ela esticou. Esse tanto que ela esticou aqui, você pode associar isso com um valor em massa, por exemplo, desse objeto. Sendo assim, quanto mais pesado, né, quanto maior for a massa desse objeto, mais ele vai esticar a mola e aí você vai conseguir saber qual é a massa dele. Isso já foi utilizado, né, para poder servir como balança, tá? Então a gente acaba de desenvolver aí uma ideia de como, né, que a gente pode quantificar a massa, né, e quantificar aí a força, beleza? Porque, por exemplo, suponha que esse cara aqui pesa 10 quilogramas e ele esticou a mola em, sei lá, 10 centímetros. Se ele esticar a mola em 20 centímetros, a gente conclui que o objeto tem 20 quilogramas, entendeu? É uma ideia mais ou menos assim, claro, isso se a mola, né, for perfeita. Não adianta você vir aqui e pegar essa molinha aqui e colocar um objeto aqui de 200 quilogramas, provavelmente vai estragar a mola, né? Então tem um certo limite aí para poder isso funcionar, tá bom? Mas a ideia é aproximadamente essa, tá? E aí uma coisa que é importante ressaltar aqui, olha só, a gente considerou que esse cara está fazendo força aqui, né? Então, eu estou considerando também que esse objeto que está pendurado aqui está fazendo força nessa mola. Então, existe uma força, né, que esse objeto está fazendo. Mas esse objeto também deve estar sofrendo uma força, né, para ele poder estar fazendo isso, porque senão ele poderia ficar aqui parado sem fazer nada. Então a gente diz que existe uma força, tá? Que está puxando esse objeto para baixo. Que força que é essa? É o que a gente chama de força-peso. Lembra que no capítulo 3 a gente tinha a aceleração da gravidade? Então, a aceleração da gravidade era devido a essa força-peso aqui, tá? Que puxa esse objeto para baixo, beleza? Então, o objeto é puxado para baixo aqui com essa força-peso, e com isso, como ele está preso à mola, ele puxa a mola para baixo. Vamos supor com uma força F, que tem o mesmo valor que a força-peso. Seguindo essa ideia, então, a força que a mola puxa o bloco para cima é um menos F, tá? Para cima, isso, a força que a mola puxa o bloco para cima seria um menos F, tá? Ou seja, as forças que esse bloco está sujeito, essas duas forças que estão aqui, ó. Essa força F é a força que o bloco faz na mola. E aí, o teto aqui vai fazer uma outra força na mola também, né? Beleza, mas não vamos preocupar muito com isso não, tá? Não vamos preocupar muito com isso não. Coloquei setinha aí para poder explicar essas coisas, mas isso ainda é introdutório, tá? Então, só para poder saber que tem uma força peso aí
que é o que causa aquela aceleração da gravidade, tá? Então, olha só, a gente consegue quantificar a força e note que tem uma certa diferença, né? Que se o cara puxa, né, o objeto estende para cá, igual nesse caso aqui. E nesse outro, né, quando ele puxa aqui, ó, ele empurra, na verdade, o deslocamento aqui da mola, né, ou a deformação da mola, é no outro sentido, né? Então, note que se a força é aplicada horizontalmente, a mola muda horizontalmente, né? E depende do sentido, né? A força tem um sentido para cá, então a deformação é para cá também, para a direita. Mesma coisa aqui, quando a força vai para a esquerda, a deformação é para a esquerda também. Então, olha só, a gente está começando a ver que isso tem um comportamento vetorial, né? Porque tem módulo, certo? Note aqui, ó, o cara puxou 2 vezes, né? O dobro de deformação da mola, então é o dobro da força. Mas e se fosse 2 molas que ele tivesse deformado um tanto assim? Ele teria que fazer uma unidade para uma das molas e uma outra unidade para outra mola. Ou seja, ele faria 2 unidades da mesma forma que nessa mola aqui, tá? Então, a gente vê que tem módulo, né? Tem a direção aqui, que nesse caso é a horizontal, e tem sentido também, né? Então a gente olha que, por exemplo, eu posso tratar, né, a força que esses caras estão fazendo, se eu considerar, né, que a corda está parada, esse aqui é um cabo de guerra, né? Aqui é um cabo de guerra nesse caso aqui. Se eu considerar que esse cara aqui faz uma força para cá e esse daqui faz uma força para lá, como eu desenhei aí, desse jeito, ó, esse aqui faz uma força F para a direita, então esse daqui faz uma força menos F, né, para a esquerda, tá? E somando esses dois vetores, você observa que dá zero, né? Porque F menos F dá zero. Então, a mesma coisa de não estar acontecendo nada. Se não tem força nenhuma, né? E a corda estava inicialmente parada, então ela deve permanecer parada, certo? Então, essa aí que é a ideia. Observe esse outro caso aqui, ó. Estou olhando um bloco de cima, tá? Como se estivesse olhando de cima, então o chão é esse plano todo que está aqui. E aí, tem 2 pessoas. Uma pessoa vai puxar aqui e a outra vai puxar aqui. A força que eles vão fazer vai ser na mesma direção aí da corda, tá? Então, a corda, se a corda tem essa direção, então a força também vai ter essa direção, beleza? E eles estão puxando, eu vou chamar isso aqui de F1, e esse daqui eu vou chamar de F2, porque são vetores diferentes, né? Note que esse vetor aqui está inclinado para cima, esse aqui está inclinado para baixo. Mas o ângulo que eles fazem com a horizontal é o mesmo ângulo alfa, tá? E aí, se você lembrar, a gente poderia muito bem decompor esses vetores, né? Posso falar que esse aqui tem uma componente x, esse aqui tem uma componente x também, né? Não falei eixo xy aqui ainda, mas não tem problema, né? A gente coloca aqui agora. E a gente pode falar que eles têm componentes y também. Componente y. Note que a componente y do F1 é positiva e a componente y do F2 é negativa. E como os dois estão fazendo uma força igual em módulo, né? Se eles estão fazendo uma força igual em módulo, a gente vai notar, né? Como o ângulo é igual aqui também para esses dois caras, esse aqui cancela com esse. Então, se você puxar um objeto com ângulos iguais e com força igual, o movimento do objeto vai ser simplesmente a soma dessas duas componentes x. Então, vai ser o dobro do fx. E o objeto, obviamente, se você tentar fazer isso daí, ele não vai se movimentar nem para cima, nem para baixo. Ele vai se movimentar para a direita, no eixo x, tá? Então, isso daí é só um exemplo aí para a gente poder mostrar que a força é de verdade um vetor, tá, gente?
A força tem módulo, tem direção e tem sentido, tá? Então a gente consegue fazer isso muito tranquilamente. Tanto que você percebe, né, que se você tentar mover um objeto para a direita, ele vai para a direita, certo? Ele não vai ir para o outro lado, tá? Então a gente percebe aí que a força vai causar um movimento na mesma direção e sentido dela, tá? Então beleza, a gente já tem uma noção aí introdutória do que é força, a gente já consegue perceber que Aristóteles não estava certo no que ele disse, né? Que não precisa ter força para ter movimento. Por exemplo, suponha que essa caixa aqui seja muito pesada. Essa pessoa pode aplicar uma força aqui e a caixa não se mover. Isso devido ao atrito entre o solo e a caixa. Então, só de ter força também, né, uma força agindo aqui sobre o objeto, não quer dizer que ele vai se mover, tá? Na verdade, é a resultante das forças que vai definir se o objeto vai se mover ou não, beleza? Se ele vai mudar o estado de movimento dele, né? Então, agora que a gente já sabe aqui, né, que a força é um vetor e que para que os objetos continuem com o movimento que eles deveriam ter, né? Então vamos continuar aqui, ó, com alguns experimentos mentais, beleza? Vamos continuar aqui. Isso daqui é uma experiência que o Galileu propôs, tá? Seguinte, olha só. A gente tem uma rampa, tá? Finge que essa rampa aí, ela tá, como que eu posso dizer? Ela não tem, ela é assim, totalmente plana, tá? Não tem nada assim, nenhum relevo, nem nada disso. Essa esfera é uma bola, tá? E ela é perfeita também, de metal, seja do que for, certo? Em todos esses casos aqui. Se eu perguntar para você o que acontece com essa bola se eu soltar ela aqui, o que eu imagino que você vai me dizer é que ela vai começar a descer, né? Esse plano inclinado aqui, girando, por exemplo, certo? Então ela vai descer. E aí, eu te pergunto, ela vai descer com velocidade constante? Provavelmente você vai me dizer que não, né? Você consegue perceber isso porque, por exemplo, quando você pegava sua bicicleta quando você era criança para descer um morro, pelo menos eu já fiz isso, né? Subia o morro só para descer ele, então de bicicleta. Então assim, o que eu percebia? Eu começava parado, quando eu soltava o freio e tirava os pés do chão, a bicicleta começava a descer. E eu notava que a velocidade ia aumentando. Eu podia notar isso que eu via as coisas passando mais rápido por mim e podia notar também porque o vento aumentava, certo? Então, eu percebia que esse movimento era acelerado, né? Que a bola vai aumentar a velocidade dela, né? Vai descer cada vez mais rápido, certo? E nesse outro caso aqui, se você prestar atenção, se a bola já está aqui no chão e você não fizer nada, não vai acontecer nada, né? Ela vai continuar aqui parada, certo? Se você der um empurrão inicial nela, ela vai ganhar uma velocidade, então ela vai começar a subir. Só que você percebe que ela vai diminuindo essa velocidade até parar. E aí depois que ela para aqui no topo, se você não segurar ela lá, ela vai voltar a cair de novo, né? E aí, a questão é a seguinte, então beleza. Se está descendo o morro, acelera. Se está subindo o morro, desacelera, né? Tem uma aceleração contrária, uma aceleração negativa. E a gente falou que esse movimento não é constante, nem nesse caso e nem nesse caso, certo? Agora eu pergunto para vocês, e se for um chão plano, horizontalmente assim, e a bola estiver aqui em cima, vai acontecer alguma coisa? Aí você pode me dizer assim, olha, eu acho que não, certo? Não vai acontecer nada, se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. Mas e se ela já tiver uma velocidade inicial? O que acontece com ela? Ela vai girar um pouco aqui, vai rodar um pouco e depois vai parar? Porque normalmente no dia a dia é isso que a gente percebe, né? Se você chutar uma bola no chão, ela vai girando um pouco, mas vai chegar um momento que ela vai parar, né? Só que você tem que lembrar que existe o atrito, né?
Agora imagina nesse caso aqui, ó, que tem essa caída aqui, né, esse morro, e a bola vai descer esse morro. Então ela vai ganhar uma velocidade, né, ela vai aumentar de velocidade, igual nesse primeiro caso aqui, e ela vai chegar aqui embaixo com uma velocidade. E aí ela vai vindo aqui, né, para a direita, então ela vai continuar para a direita. E aí esse caso aqui é esse, bem dizer. Só que aí finge que esse chão aqui é infinito, tá? Que ele vai embora. Seria, por exemplo, esse caso aqui do chão infinito, né? Ela sofre um empurrão inicial, que seria esse cara aqui, né? E depois ela tem essa velocidade para o lado de lá. Mesma coisa que eu fazer um empurrão inicial nesse bloco aqui, e aí ele ganha uma certa velocidade para cá, assim, né? E aí, provavelmente você vai me dizer, né, que tanto essa bola nesse chão aqui, quanto esse bloco aqui nesse chão, eles vão parar em um certo momento, né? Essa velocidade aqui vai diminuindo até ele parar, que é o que acontece quando no dia a dia que a gente olha para as coisas. Só que se você pensar um pouquinho, suponha que eu jogo sei lá, uma água com um sabão aqui no chão, né? Você vai ver que esse objeto vai um pouco mais longe, certo? E se em vez disso eu passar uma cera ou colocar graxa, sei lá, infinitamente nesse piso, deixando ele totalmente liso. A ideia é que o objeto vai cada vez mais longe, quanto mais liso, né, quanto mais sem atrito seja o piso. Então, se esse piso não tiver atrito nenhum, esse objeto, né, esse corpo, tanto para a esfera quanto aqui para o bloco, não tem motivo para ele perder essa velocidade. A ideia dele é continuar com essa velocidade para sempre, tá? Então, o que a gente consegue perceber? Olha só, nesse caso aqui, ou nessa segunda parte aqui desse caso, o objeto se moveria para sempre, né? Se não, se não tiver nenhuma força agindo sobre ele, beleza? Nada fazendo ele mudar o movimento dele. Mas nesses dois casos aqui, tem força nesses dois casos? Tem. Lembra que eu falei para vocês que todo objeto que possui massa tem a força peso, né? Todo objeto que possui massa tem uma força peso, tá? Assim, mesma coisa aqui, assim. E aí, o que acontece, né? Essa força peso é um vetor, né? E ela pode ser decomposta. Pode ser decomposta assim. Note que esse cara aqui está empurrando o chão para baixo. Mas não acontece nada com o chão, né? Provavelmente o chão devolve essa força. Já esse cara aqui, ó, ele vai querer fazer o objeto acelerar para cá. É por isso que esse movimento dessa esfera aqui, ele é acelerado, tá? Por isso que ele desce acelerado. Olha só, a componente da força, né? A componente aqui da força, peso, ela faz com que o objeto aumente a velocidade à medida que ele vai descendo o plano inclinado, né? Então tem uma força aqui. E nesse caso aqui, vamos colocar ele um pouco mais para cima, só para poder exemplificar. Olha só, suponha que ele está subindo e ele tem uma certa velocidade para lá, né? Está subindo, o plano é inclinado. A componente aqui, ó, uma componente vai tentar forçar ele contra o chão, da mesma forma, mas a outra componente vai apontar para cá, certo? A ponta, note que nesse caso aqui, a componente horizontal aqui, ela aponta no mesmo direção e sentido da velocidade. Nesse outro caso aqui, ela aponta no sentido oposto da velocidade. Então, o que você consegue observar é que nesse caso aqui, a velocidade aumenta porque a força está na mesma direção e sentido da velocidade.
Já nesse caso aqui, a velocidade diminui, né? Porque ele vai diminuindo enquanto ele sobe o plano, porque a força que está contribuindo aqui está no sentido oposto da velocidade. E aí essa velocidade vai diminuir, enquanto essa velocidade aqui aumenta. Então o que a gente pode tirar disso é que a força causa aceleração. Por quê? Porque a força está mudando a velocidade, tá? Então, o que a gente tem é que a força muda a velocidade, tá? Então a força causa uma aceleração. E aí, se não tiver força resultante, né, como é o caso aqui, sofre um empurrão inicial, mas depois para de fazer esse empurrão, o objeto vai continuar com essa velocidade aqui para sempre, desde que o chão, né, não tenha atrito e seja infinito, né? Se houver atrito, vai existir uma outra força que a gente vai falar no capítulo 5, que vai diminuir essa velocidade do objeto de forma similar ao que acontece aqui, tá? Então, com isso a gente pode definir a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, tá? Ó, um corpo qualquer permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma força resultante não nula agindo sobre ele. O que isso significa? Ó, um corpo qualquer, então não importa que corpo que seja, né? Mas ele deve possuir massa, né? Permanece em repouso, né? Ou seja, vai ficar parado, como nessa bola aqui, ou em movimento retilíneo uniforme. Retilíneo significa em linha reta, né? Como é o caso aqui, e uniforme quer dizer com velocidade constante. Então, ou ele fica parado, como essa bola aqui, ou ele fica em movimento com velocidade constante, em linha reta, como esse bloco aqui, né? A menos, a menos que haja uma força resultante não nula agindo sobre ele, ou seja, uma força resultante significa a soma de todas as forças, né? Se a soma de todas as forças não for nula, né, como está escrito aqui, agindo sobre esse objeto, ele vai dever então acelerar. Ele não vai continuar em movimento retilíneo uniforme e nem em repouso, tá? Caso não haja nenhuma força, ele vai ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então essa é a primeira lei de Newton, tá? E o que é uma lei, né? Uma lei é uma coisa que descreve como uma coisa na natureza ocorre, tá? Então a lei aqui, ela simplesmente está dizendo, olha, se o corpo está, né, com ausência de força resultante, então ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante em linha reta, tá? Então agora vamos discutir isso daqui, ó. Aqui a gente vai discutir o que é um referencial inercial, que é muito importante para a primeira lei também. Ela define o que é um referencial inercial. Então é o seguinte, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem uma caixa, tá? Finge que essa caixa aqui é daquelas que quem está aqui dentro não consegue ver nada do lado de fora, mas quem está do lado de fora vê tudo que está do lado de dentro, tá? É um experimento imaginário, tá, gente? Então não cobre muito para, assim, o que faria sentido não, tá? Só vamos fazer o sentido aqui no caso da física mesmo. Isso daqui é um pêndulo, né? Uma corda com uma bolinha pendurada, tá? E esse aqui é o primeiro caso que esse carinha aqui do lado de fora, ele vê essa caixa com velocidade zero. Então, ele está vendo essa caixa parada, tá? Nesse segundo caso aqui, ele vê essa caixa se mover com velocidade constante, tá? Então, esse carinha aqui dentro está amarrado aqui, esse aqui está amarrado aqui e esse aqui está amarrado aqui também, tá? Como num carro que a gente fica preso com um cinto de segurança, tá? Então, esse daqui está se movendo para a direita, né? Tá tudo indo junto. E esse daqui está acelerado. Vamos ver o que acontece em cada caso, tá? Nesse caso aqui, você deve imaginar, né, que esse cara aqui, como a caixa está parada, está tudo parado, ele vê o pêndulo pendurado na vertical dessa forma, certo? Já nesse caso aqui, é a mesma coisa que ele vai ver? É a mesma coisa? Então, sim,
tá? Então eu posso deixar desse jeito. Por quê? Esse cara que está aqui dentro, ele está dentro da caixa, amarrado dentro da caixa. Ele não consegue perceber que a caixa está se movendo, né? A caixa está com velocidade constante, mas ele não consegue perceber isso. Por que que ele não consegue perceber isso? Porque quando ele olha para o pêndulo, ele vê o pêndulo pendurado na vertical também. Aí você pode dizer que eu estou que eu estou fazendo um raciocínio circular, né? Que ele sente que ele está parado, porque o pêndulo está parado, assim, né? E isso está parado porque está com velocidade constante. Então, assim, não, calma lá, vamos explicar. Olha só, lembra no caso da pedra, né? Quando você tinha sua mão lá dentro de um carro em movimento, por exemplo, e você jogava a pedra pro alto, ela caía de volta na sua mão, mesmo que o carro esteja se movendo para a direita, assim. Então, o movimento que a pedra fazia era uma parábola. Dessa forma, né? Para quem olha do lado de fora do carro, veria ela fazendo uma parábola, mas para quem está dentro do carro, vê ela simplesmente subir e descer, né? Então é a mesma coisa que acontece aqui na questão do pêndulo, tá? A mesma coisa acontece aqui. O cara que está aqui dentro, ele não vê que a caixa está em movimento, porque ele está dentro da caixa. Ele não vê o que acontece lá fora. Então, para ele, a caixa está parada, nesse caso, do mesmo jeito que ela estava parada aqui. Ou seja, o pêndulo deve continuar parado para esse cara aqui. Aí você fala assim, mas e o de fora? O de fora, o que deveria acontecer? Ele olha para a caixa e ele vê que ela está se movimentando. Só que o pêndulo tem a mesma velocidade da caixa, que é o mesmo caso da pedra, né, do lado de fora, lá, né? A pedra dentro do carro, por exemplo. A caixa se movimenta para a direita, levando essa pessoa, então o pêndulo também se movimenta para a direita, junto com a mesma velocidade. É por isso que para ele, para o cara que está do lado de fora, o pêndulo deve continuar na vertical, porque está tudo se movendo para a direita com velocidade constante, tá? Então, quando a velocidade está constante, as coisas devem continuar funcionando da mesma forma, né? Note, nesse caso aqui não tem nenhuma força resultante externa, como diz a primeira lei de Newton, né? E a caixa está se movendo, né, com velocidade constante. Aí você fala, não, mas aqui a velocidade é zero. É zero, velocidade constante é igual a zero, certo? Vai permanecer com velocidade zero, ou seja, está em repouso, e o objeto está paradinho aqui, e os dois concordam com o que eles estão vendo, certo? Nesse caso aqui, esse cara de dentro, ele vê, né, ele não vê que a caixa se movimenta e ele espera que fique tudo e esse cara fique em repouso em relação a ele. E é isso que ele observa. Já esse cara que está aqui dentro, ele vê que a caixa, né, se movimenta para a direita, só que ele também percebe, né, que o pêndulo se movimenta para a direita da mesma forma que a caixa, com a mesma velocidade. Então ele vai ver o pêndulo dessa mesma forma aqui, tá? Então beleza, esses dois casos são perfeitos. Todos os dois concordam com o que eles deveriam ver. Mas olha só agora, o que acontece quando a caixa na verdade está acelerada? Lembrando que esse cara está amarrado aqui dentro. Quando a caixa está acelerada, o que ocorre aqui é o seguinte, que a caixa está aumentando a velocidade. No primeiro segundo ela vai ter uma velocidade pequena, depois vai ter uma velocidade maior no segundo segundo, no terceiro segundo vai ser uma velocidade maior ainda, e assim vai, tá? E aí, o que acontece com o pêndulo é que, para esse cara aqui do lado de fora, ele olha o pêndulo e ele pensa o seguinte, olha, o pêndulo, ele tenta acompanhar a caixa, certo? Ele está tentando acompanhar a caixa, mas ele não consegue. Por que que ele não consegue acompanhar a caixa? Porque o pêndulo, toda hora que ele se iguala à velocidade da caixa, a caixa muda de velocidade. Por quê? Porque ela está acelerada, ela tem uma aceleração diferente de zero. Então, toda hora que o pêndulo tenta chegar na mesma velocidade da caixa, né? Por quê? Porque ele está sendo puxado aqui pelo teto, né? Senão ele ia continuar se movendo com velocidade constante, tá? Mas como tem uma força, né? Já que tem uma aceleração
segundo a lei de Newton aqui, né, ó, que se houver uma força resultante não nula, então ele deverá se movimentar de forma acelerada, tá? Ou seja, não pode continuar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Sendo assim, tem uma força agindo sobre essa caixa, obviamente o teto da caixa que vai fazer uma força sobre o pêndulo, tá? Só que o que vai acontecer é que, como a velocidade da caixa aumenta para a direita, o pêndulo fica tentando alcançar essa velocidade da caixa. Só que ele não consegue, né? Porque cada momento a caixa está mais rápida para a direita. Então esse cara vai olhar para a caixa e ele fala assim: olha, faz sentido, tá? Faz sentido porque o pêndulo fica inclinado para trás. Por quê? Porque ele tem uma velocidade sempre menor que a da caixa e ele está sempre tentando alcançar a caixa, tá? Como ele está sempre tentando alcançar a caixa sempre deixa ele um pouquinho para trás, certo? Então, para esse cara aqui faz sentido. Mas e para esse cara que está aqui dentro? Ele não vê nada que está do lado de fora. Ele não sabe que a caixa está acelerada. Então, para ele, a caixa deveria estar parada do mesmo jeito. Só que aí ele olha para o pêndulo e ele vê o pêndulo desse jeito, inclinado. E ele não consegue explicar o que está fazendo o pêndulo ficar inclinado dessa forma. O que ele esperaria? Que tivesse uma força puxando esse pêndulo para cá, por exemplo. Mas ele não vê nada que faça essa força. Ele não consegue observar nenhum agente que faça essa força. Como ele não observa nenhum agente que faça essa força, ele conclui que a primeira lei de Newton não vale. Por quê? Porque o objeto está de uma forma anormal, certo? Como se tivesse uma força agindo sobre ele, sendo que não tem, tá? Porque ele pensa, né? O objeto tem o peso aqui, então tem uma componente do peso que aponta para cá e a outra para cá. Assim. Aí ele pensa, né? A força que a corda puxa a bolinha para cá deveria cancelar com essa. Então tem uma força horizontal aqui devido ao peso, né? Essa força aqui que deveria fazer esse objeto oscilar, mas ele não está oscilando, né? Ele pensa então, olha, existe uma força aí, mas o objeto permanece em repouso, né? Uma força resultante. Só que, né? Se existe uma força resultante, como está escrito aqui, não deveria ficar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, e ele vem em repouso. Ou seja, o que significa isso? A primeira lei de Newton está dizendo para a gente que esse observador não é um referencial inercial. O que é um referencial inercial? É um referencial que não está acelerado, ou seja, um referencial que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Então, considerando que a Terra é um referencial inercial, né, já que a Terra gira muito devagar, né, demora um dia inteiro para dar uma volta e demora um ano inteiro para dar uma volta no Sol, então a gente considera que ela é um referencial inercial para experimentos locais, como esse daqui, tá? Se você quiser ver um experimento que a Terra não age como um referencial inercial, é só você pesquisar o pêndulo de Foucault. Ele é um pêndulo muito grande que fica pendurado em um teto bem alto e ele sofre movimentos devido à rotação da Terra e à translação do planeta Terra, tá? Então, pêndulo de Foucault, beleza? Só que aqui, para um experimento de porte pequeno, né, e rápido, isso não importa muito, tá? O movimento de rotação e translação da Terra, tá? Então a gente está considerando que a Terra é aproximadamente um referencial inercial. Mas um referencial inercial bom mesmo seria, por exemplo, as estrelas fixas, né? Já que as estrelas fixas estão muito longe e a gente não vê o movimento delas acontecer rápido, né? Demora séculos para a gente perceber o movimento delas. Elas giram, né, junto com o céu à noite, né? Só que isso é devido à rotação da Terra, tá? A gente está percebendo esse movimento assim, mas se a gente tirar uma foto do céu, a gente vê que a posição das estrelas uma em relação à outra continua praticamente a mesma.
para notar uma diferença nessa posição demora séculos. Então, um bom referencial inercial seria as estrelas fixas. Mas como a gente está aqui na Terra e a gente pode considerar isso para fins práticos, né? Vamos considerar que a Terra é um referencial inercial. Então, esse cara é um referencial inercial, porque ele está parado na Terra, e ele está vendo aqui a velocidade normal, né? Zero, então o objeto deve ficar assim para ele. Já para esse daqui, né? Ele vê também, ele está parado, né? Como a velocidade da caixa é zero, então ele vê o pêndulo parado dessa forma também. É isso que ele deveria ver. Por quê, né? A gente sabe que tem a força-peso aqui em cima da bolinha e tem a força, né, que a corda vai fazer na bolinha. Elas vão se cancelar, tá? Já adianto isso para vocês. Como são vetores, né, eles têm a mesma direção, sentidos opostos e o mesmo módulo, então eles vão se cancelar. E isso, ou seja, a força resultante vai ser zero. E aí o que a gente tem, então, é que ele está em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, tá? E nesse caso ele está em repouso. Já nesse daqui, vai acontecer a mesma coisa, tem a força-peso, tem a força aqui que a corda puxa a bolinha, e elas se cancelam. Então, o que a gente tem é movimento retilíneo uniforme do pêndulo, assim como a caixa está com movimento retilíneo uniforme. Então, esse cara aqui observa o pêndulo se mover junto com a caixa. Então, ele vê tudo andando para lá, para a direita. Já esse cara aqui dentro, ele não sabe que a caixa está se movendo, então ele espera que o pêndulo fique paradinho. E é isso que ele vai ver, concordando com esse cara aqui do lado de fora. Então, os dois são referenciais inerciais. Esse daqui está em repouso na Terra, então é um referencial inercial. E esse daqui é um referencial em velocidade constante, ou seja, um referencial em movimento retilíneo uniforme, que também serve como um referencial inercial. Já nesse caso aqui, esse daqui é um referencial inercial. Por quê? Ele está parado na Terra. Então, ele é um referencial inercial. A caixa que está acelerada. E ele consegue observar o que acontece dentro da caixa. Acontece exatamente o que ele esperava, que o pêndulo ficasse para trás. Então, ele está vendo tudo claramente. Para ele, as leis de Newton continuam valendo. Mas para esse cara que está aqui dentro da caixa acelerada, ele não sabe que a caixa está acelerada, ele está amarrado ali dentro, ele não sabe. Ou seja, ele esperava que o pêndulo ficasse do mesmo jeito, mas ele olha para o pêndulo está inclinado. Ou seja, ele acha que as leis de Newton não funcionam, mas as leis de Newton funcionam. É ele que não está dentro de um referencial inercial. Ou seja, a caixa, nesse caso, e ele não são um referencial inercial. Então, as leis de Newton não podem ser aplicadas, porque o que vai acontecer? Ele vê que deveria existir uma força aqui, né? E isso não tem, certo? Ele vê que tem uma componente X do peso aqui que deveria fazer esse objeto oscilar, né? E ele não se move, ele continua parado, né? Isso para ele. Para esse aqui, não. Ele enxerga tudo direitinho. Então, ele não é um referencial inercial. As leis de Newton não valem para ele. Beleza? Espero que tenha ficado claro, então, que é um referencial inercial, né? Um referencial inercial é aquele que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E um referencial inercial em relação ao outro vai ser sempre um referencial inercial, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui tem uma velocidade constante ou nula em relação a esse. Como esse é um referencial inercial, então esse daqui também é um referencial inercial. Aqui da mesma forma, esse cara está parado, ele é um referencial inercial. Esse aqui está em velocidade constante em relação a esse, então ele também é um referencial inercial. Já esse daqui é um referencial inercial, mas esse aqui não é um referencial inercial. Por quê? Porque ele está acelerado em relação ao referencial inercial. Então é simplesmente isso, gente. As leis de Newton só vão funcionar em referenciais inerciais. Tem como usar elas sem ser um referencial inercial? Até tem, mas a gente não vai fazer isso na Física 1, tem que usar umas forças fictícias, e esse não é o objetivo agora, beleza?
Então, gente, eu vou só fazer mais algumas considerações aqui, finais, tá? Observa que eu coloquei aqui aceleração diferente de zero, tá? Não escrevi aceleração constante. É porque não precisa da aceleração ser constante, né? Tá? Ela poderia ser uma aceleração variável. Esse efeito iria acontecer do mesmo jeito. Só que, a depender do valor da aceleração, isso aqui vai ser maior ou menor, né? Esse ângulo que vai acontecer aqui, tá? Quanto maior for essa aceleração, maior vai ser esse ângulo aqui. Quanto menor for essa aceleração, menor vai ser esse ângulo. E se ela ficar mudando o tempo todo, ele vai ficar mudando também, certo? Então é basicamente isso, né? Mas eu não especifiquei muito bem, por isso que eu quis dizer isso aqui agora. Outra coisa, né? É que, por exemplo, esse tipo de coisa a gente consegue perceber dentro do ônibus, a gente percebe várias coisas assim no nosso dia a dia. Se o ônibus estiver andando com uma velocidade constante, você consegue ficar sentado dentro dele tranquilamente desse jeito. Mas se ele freia bruscamente, você vai para frente, né? Frear seria ter a aceleração contrária dessa daqui, apontar no sentido oposto. Sendo assim, você iria para frente. Agora, se o ônibus, né, acelera para frente, vamos supor que ele estava parado, ele dá uma arrancada muito rápida, né, uma aceleração bem alta, você vai se sentir jogado para trás. Então, isso está no nosso dia a dia, tá? Quem descobriu essas coisas, né? Assim, Galileu teve uma certa importância, né? Por exemplo, como eu mostrei aqui nesse caso, tá? Mas Newton que descobriu essa lei, né? Por isso que é a lei de Newton, tá? São as 3 leis de Newton. Mas, como eu já disse, né? Galileu teve uma participação nisso daí. Ele falou sobre a velocidade relativa, etc, tá? Tem mais 2 leis de Newton, que a gente vai falar delas nos próximos vídeos. E o seguinte, isso tudo só acontece, gente, porque velocidades são relativas, tá? Lembra que eu falei que, para mim, eu estou parado. Mesmo que você me veja eu mover em relação a você, para mim eu estou parado. Quem está se movendo é você em relação a mim. Então, como a velocidade é relativa, a gente tem que ter, né, que para esse cara aqui, por exemplo, ele está sempre parado. Então, ele deve ver o que ele veria se realmente estivesse parado. Então, é por isso que essas coisas são desse jeito. Agora, quando está acelerado, aí a relatividade, né, de Newton já mostra que não é bem assim, tá? Que quando está acelerado, ele já não vai observar um comportamento que ele esperava. Eu não vou mais ficar batendo muito nessa tecla aqui, porque eu acho que já está bem explicado, né? Que vocês já devem ter entendido qual é a ideia aqui do referencial inercial, mas isso ocorre por causa dessa relatividade entre as velocidades, tá? E aí uma outra coisa, né? Por exemplo, que você pode sentir também é quando você vai fazer uma curva. Quando um carro faz uma curva, você se sente jogado na outra direção, né? O carro está fazendo a curva para a esquerda, você sente que você é jogado para a direita, né? O carro vai para lá e você fica vindo para cá. Só que isso acontece por quê? Porque a tendência sua era permanecer em linha reta, tá? A tendência sua era continuar um movimento em linha reta, beleza? Então você está sendo acelerado para dentro da curva, então você sente que você deveria ficar para trás, tá? É esse tipo de coisa que acontece, beleza? E aí, só para finalizar agora, eu vou explicar aqui rapidinho os tipos de força, né? Por exemplo, a gente tem as forças de contato. As forças de contato são essas forças que encostam. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que está envolvido aqui é uma força de contato, porque a pessoa está empurrando essa caixa. Ou seja, ele aplica uma força aqui, ó, tá? E mais para frente a gente vai ver que a caixa aplica uma força nele também, tá? Só que com sentido oposto. Mesma direção, mesmo modo, porém sentido oposto. A gente vai ver isso mais para frente. Essa é uma força de contato. Posso chamá-la de força F qualquer. Outro tipo de força, por exemplo,
se você tiver um teto aqui, né? A gente costuma fazer esses tracinhos só para dizer que é uma superfície aí, né? E aí tem um objeto pendurado. Vou fazer agora de cor diferente, mas não tem problema não, tá? Então aqui você tem um objeto pendurado. Nesse bloquinho existe uma força de tensão, tá? Ou tração, né? Acho que o mais correto é falar tração, mas às vezes eu falo tensão, mas não tem problema. Essa força de tração é a força que a corda faz no objeto. Você pode chamar ela de qualquer nome, né, qualquer letra, mas eu gosto de chamar de T, né, para poder ficar mais intuitivo. Então, quando tem uma corda fazendo força em algum corpo, a gente chama força de tração. Ela também é uma força de contato porque há um contato entre a corda e o bloco para essa força aparecer, tá? E aí existem outras forças, né? Por exemplo, eu não falei ainda, mas tem a força da mola, certo? Quando a pessoa puxa a mola para cá, por exemplo, a mola vai puxar a pessoa para lá, tá? No sentido oposto, com o mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos, tá? E essa força é chamada de força elástica, tá? Então é um outro tipo de força aí também, tá? Só são nomes, mas são forças de contato, beleza? E tem uma força que eu evitei falar dela no começo aí, né? Para não complicar muito, mas é a força normal. Ela aparece em alguns casos aí, eu não falei muito para não complicar, tá? A força normal é uma força que aparece quando tem um contato entre duas superfícies. Por exemplo, esse daí. O bloco está em cima dessa superfície verde, tá? Como o bloco pressiona essa superfície verde para baixo, a superfície verde devolve com essa força normal. Essa força normal, ela chama normal porque não porque é normal ela existir, mas sim porque ela é perpendicular à superfície. Então essa força vai ser sempre perpendicular à superfície, ou seja, ela é normal à superfície. Mesmo que a superfície seja, por exemplo, inclinada, ela sempre vai ser normal à superfície, ou seja, nesse caso ela é assim, tá? A gente vai fazer bastante exercícios aí com isso, tá? Mais para frente eu vou definir a unidade de força, tá? Por enquanto a gente fica assim. E tem uma outra força que, por exemplo, se existir atrito entre a superfície desse bloco e dessa mesa, a gente pode dizer que existe uma força de atrito. Aí suponha, por exemplo, que esse bloco está se movendo para a direita. Se esse bloco está se movendo para a direita, então aparece uma força de atrito no sentido oposto, tá? Essa força de atrito, ela é uma força de contato também, tá? Só que aí, né, para eu enfatizar que existem essas forças de contato, é porque existem também as forças de ação à distância, e é o caso da força peso, por exemplo. Se você tem o planeta Terra aqui, né, ficou oval, peraí. Se você tem o planeta Terra aqui e tem um objeto, por exemplo, numa certa altura, a Terra vai puxar esse objeto para o centro dela com a força peso. Beleza? Ele vai realizar uma força peso aqui. E essa força aponta para o centro do planeta. Por isso que a gente sempre desenha ela para baixo, tá? E é por isso que a aceleração da gravidade é vertical, para baixo. Porque lembra que eu falei, né? Que a força gera uma aceleração. A aceleração gerada pela força-peso é a aceleração da gravidade que a gente usava nos capítulos anteriores. Então, note que não existe um contato entre a Terra e o bloco, mas existe a força-peso. Tanto que se você soltar um objeto numa certa altura, ele vai cair devido à aceleração da gravidade, que é devido à força-peso, tá? Só que você pode achar isso um absurdo, né? Tem terraplanista falando por aí que essa força da gravidade não existe, que são absurdos, sei lá o quê, certo? Mas eles estão errados, porque, por exemplo, se você tem um ímã
né? Vou desenhar um ímã aqui como norte e sul, por exemplo. Se você tem um ímã e você chegar ele perto de uma barra metálica, por exemplo, uma barra metálica, eles irão se atrair, né? Você vai ver que o ímã é atraído para a barra e a barra é atraída para o ímã. Tipo, não interessa se eles estão encostando um no outro, você vai sentir uma atração. Então existe esse tipo de força de ação à distância, tá? Mesma coisa, né, aconteceria aqui se a barra, em vez de estar desse lado, estivesse desse lado. Então ia ter uma atração também, certo? Isso aí é para física 3, né, gente? Eu só estou usando isso daqui para poder explicar porque ímã, né, é uma coisa que todo mundo aí já deve ter brincado quando era criança, né? Então, a gente vê que existem forças que agem à distância, né? No caso de ímãs, né, se você tiver aqui, por exemplo, um outro ímã aqui, dessa forma, você vê que o sul vai atrair o norte, né? Você vai ver que eles vão atrair um ao outro dessa forma. Mas se for o contrário, né? Assim, o ímã, aí eles vão se repelir, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Né? Isso daí fica para física 3, né? Só que só dá uma explicada aí, só para poder verem, né? Que existem essas forças aí. E a mesma coisa aconteceria aqui, né? Se fosse norte com norte. Então existe essa força aí, tá? Ela é possível de medir, né? Digamos assim, fazendo experimentos, né? Basta você deixar um objeto cair de uma certa altura, por exemplo, medir o tempo, e você medir essa altura, né? Você vai ver lá que dá os 9,8 metros por segundo ao quadrado, isso próximo da superfície da Terra para a aceleração da gravidade, tá? E aí você consegue também, né, usar a massa para descobrir o peso e tal, mas mais para frente a gente vai ver sobre isso daí, beleza? Então, ó, forças de ação à distância, tem a força peso, tem a força magnética, tem a força elétrica, tá? Ou força eletromagnética também, né? A força de Lorentz. Mas a gente deixa isso daí para quando for a hora, beleza? Então, valeu, falou e até a próxima.